Olá, amigos do canal Chalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos fazer a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 30 de junho de 2021, em edição 33.691, onde no caderno Saúde, em sua última página, a chamada Folha Corrida, nesta semana, a página B16, nós vamos continuar o trabalho sobre a tabela periódica proposto no programa anterior pelo Marcelo Viana, que é matemático e diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Tabela periódica dos elementos. Mistérios sobre cada posição só foi esclarecido no século XX. Todas as substâncias da natureza são compostas por cerca de uma centena de ingredientes fundamentais. Os elementos químicos. As moléculas de água, por exemplo, são formadas por 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 do elemento oxigênio. O Tratado Elementar de Química, publicado em 1789 pelo francês Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna, e que viveu na França de 1743 até 1794, fundador da química, listava 33 elementos, alguns errados, mas na época era uma grande evolução. Muito foi feito no século seguinte para ampliar a lista, compreendê-la e organizá-la. Em 1869, o químico russo Dmitri Mendeleev, que viveu na Rússia de 1834 até 1907, propôs listar os elementos em ordem crescente do peso de seus átomos, numa tabela com 7 colunas, notando que elementos na mesma coluna exibiam propriedades químicas e físicas semelhantes. Lembrando que nós temos uma playlist aqui no canal chamada Tabela Periódica, onde nós estamos estudando, por exemplo, o trabalho de Mendeleev. E esta tabela original nós a publicamos em um dos nossos programas. Mas não funcionava muito bem. Mendeleev precisou acochambrar um bocado. Em alguns casos, inverteu a ordem dos pesos atômicos, colocou o iodo depois do telúrio, apesar deste ser mais leve, para que ficasse na coluna do bromo, cujas propriedades são parecidas. Outras vezes, deixou casas vazias na tabela, afirmando que corresponderiam a elementos ainda desconhecidos. Abaixo do alumínio e do silício, haveria um EK-alumínio e um EK-silício. Nada disso era novo, mas a tabela periódica de Mendeleev, especialmente a versão revisada que publicou em 1871, sintetizava os fatos de modo muito feliz e até suas imperfeições se revelaram extremamente férteis para o progresso da ciência. A tabela periódica não só previa a existência de novos elementos, como descrevia suas propriedades, o que era crucial para a sua identificação. Assim foi que o EK-alumínio, posteriormente descoberto o gálio, e o EK-silício, posteriormente o elemento germânio, foram isolados em laboratório em 1875 e 1886, respectivamente. Outro mistério dizia respeito à posição de cada elemento na tabela,
O hidrogênio é o primeiro, o oxigênio é o oitavo, o ferro o 26º. Se a ordem nem sempre corresponde ao peso do átomo, o que significa esse número? Na época eles não tinham condições, porque não conheciam as partículas subatômicas, de falar sobre as propriedades, os pesos atômicos, os números atômicos como nós conhecemos hoje. Esse mistério só seria esclarecido com a descoberta de partículas subatômicas no início do século XX. Nas décadas seguintes, a tabela periódica ainda passou por alguns ajustes e adições. Gases neutros, terras raras, elementos sintéticos. Mas a grande pergunta era por quê? Porque a tabela periódica é do jeito que é. E aí que entra a matemática, como veremos na semana que vem. Como eu já disse a vocês, ela é basicamente formada por colunas e linhas. E isso tem muito que ver com a matemática, já que nos dá a ideia de uma matriz. Bem, meus amigos, mas é isto. Mais um programa de ciência. Nós fizemos 3 programas na sequência, até para desovar as folhas de São Paulo que estavam atrasadas, apesar que esse tipo de assunto ele é atemporal. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Até um próximo programa. Tchau, pessoal!